Olá, pessoal, aqui é o Fala Sério, e esse é o nosso podcast. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Vitória e esse é o nosso primeiro episódio. Hoje nós vamos estar aqui falando por que escolhemos esse nome, qual é o fundamento desse podcast, o que nós vamos estar trazendo aqui, o que vamos estar falando aqui, e espero que vocês estejam com a gente nessa nova temporada. Então, a gente vai começar falando um pouco do contexto da nossa história, como a gente se conheceu. E a gente recebeu algumas perguntas também de umas pessoas perguntando se a gente é irmãs. E não, pessoal, nós não somos irmãs de sangue. Consideração, sim. Eu já tenho 4 irmãs, agora do dia é minha 5ª irmã. Eu só tenho uma irmã, menina, e agora então com a Vitória eu tenho 2. E tenho 2 irmãos homens também. E a gente se parece também, né? Pode falar, a gente sabe. Mas a Dudinha é minha cunhada, ela é casada com o irmão do meu esposo, o Lucas. Pra quem não sabe, a gente se conheceu em 2022. 2022. Sim. Em março de 2022. Foi no dia que o Lucas me pediu em namoro. No dia exato. E eu lembro direitinho, porque eu tava ali na casa da minha sogra, aí eles chegaram de fora da ilha com a compra e eu tava ajudando a tirar as coisas do carro e a Dudinha tava lá sentada. Morrendo de vergonha. Assim. Eu nunca tinha visto a Vitória ainda, nunca tinha visto o José. E a minha sogra tinha visto ela uma vez só, assim, rapidinho de vista, porque o Lucas me levou lá uma vez quando ele foi trocar o óleo do carro. Então, assim, foi a primeira vez assim que eu vi todo mundo em família. E aí o Lucas simplesmente me levou lá e me colocou na mesa sentada com todo mundo. Mas o que ela não sabe é que eu já tinha visto ela antes. Porque o Luquinha chegava, olha que menina bonita, olha que menina... Aí eu já sabia dela. E já sabia que ele gostava dela, mas não tinha conhecido ela ainda. Eu ainda nunca tinha visto a Vitória, não tinha conhecido a Vitória ainda. Só tinha visto a minha sogra e meu sogro, o Emanuel. E o Emanuel, nem na minha cara ele olhou, gente. Ele nem olhou. Ele é assim. O Emanuel agora pra gente é como se fosse nosso irmão mais novo. A gente pega no pé dele da mesma forma. E hoje em dia ele conversa com a gente muito mais, né? Muito. Antigamente ele não conversava com a gente nada. E ele falava assim, essas meninas estão roubando meus irmãos. Vocês estão roubando meus irmãos. É verdade. E hoje em dia ele conversa mais com a gente do que com os irmãos dele. Exato. E aqui hoje a gente também vai falar por que escolhemos esse nome. Fala sério. Então, esse nome veio porque a gente tava procurando nomes e nomes para colocar e não achava nada que ficava. Aí eu tava mandando mensagem de ideias pra Dudinha. O que você acha desse? O que você acha desse? Aí eu subi um pouquinho pra cima e eu vi que... Nem lembro se foi eu ou se foi ela que respondeu mensagem tipo assim, sério? Aí eu falei, se a gente colocasse, tipo, fala sério. Porque a gente só fala isso, pessoal. Tudo que a gente vai falar, a gente fala assim, sério. A Dudinha, eu tô passando mal, eu mando, sério. Tudo, e já virou Tudo, automático. tudo. Hoje, na hora quando a gente tava aqui arrumando as coisas, eu peguei e falei com ela, falei assim, sério, Vi? Tipo assim, ela tava arrumando um negócio, aí eu falei com ela, falei, fala sério. Eu falei assim, não tá grudando, aí ela, sério. Aí eu falei, Então, nada fazia mais sentido do que fala sério. Exato. É totalmente a nossa cara. Fala sério, né? E a ideia também veio, a ideia do podcast, como que veio? Muitas pessoas também perguntou. Começou porque, pessoal, não tem nada que eu amo mais do que deitar na minha cama. E conversar. E conversar. E ficar de boa. A gente adora conversar. E ver uma série. Eu não sou muito de ficar saindo. Eu sei do que eu gosto e é isso. A gente tá na faixa etária dos 20, mas parece que a gente tá na faixa etária dos 40. Com o tempo vocês vão notar isso aí na gente. Aí eu deitada e o meu esposo tá sempre caçando ideias. Tipo, por que você não faz esse vídeo? Por que você não faz isso? Mas eu sou muito tímida. E o Lucas é a mesma coisa, eu falo com a Vitória, que parece os dois.
Eles não são gêmeos, mas parece que os dois são gêmeos. Não, e a voz? A voz é igual. A voz é igual. O jeito de falar. Eles são estressados do mesmo jeito. Não estamos falando mal de vocês, tá bom? A gente ama vocês, a gente só está aqui dando detalhes. E o Lucas também sempre falou comigo, amor, por que você não grava alguns vídeos, alguma coisa? Antigamente, na pandemia, eu gravava alguns videozinhos, mas eu morria de vergonha. Gente, eu tenho muita vergonha. Tanto que quando um tempo desse eu comecei aí trazer um pouquinho de vídeo de maquiagem, eu morro de vergonha. A Vitória começa a assistir os vídeos perto de mim, eu falo, Vitória, pelo amor de Deus, tira esse vídeo. Começa a brigar comigo. Não vê. Então a gente tem muita vergonha. E aí a Vitória simplesmente me mandou uma mensagem de um dia, foi em dezembro. Dudinha, tive uma ideia. Eu andei pesquisando, gravar um podcast não é tão difícil assim. O que você acha da gente começar um podcast? Na hora, na minha cabeça, eu pensei assim, gente, como a gente vai começar um podcast? Mas se a Vitória tá falando, né, vai dar certo. Eu falei assim, eu topo. Porque eu não sou de ter essas ideias, então quando eu tenho, eu empolgo. Aí ela falou, eu topo. Na mesma hora eu já criei o cartaz, já falei, nós temos que usar essas cores pra tirar as fotos. E vai ser isso. Já pesquisamos como que íamos fazer as fotos, criamos lá o nome, tudo em menos de uma semana, como se a gente já tivesse preparada pra gravar o vídeo. Aí a gente falou com a nossa família, e aí, quando vai rolar? Aí a gente espera com tempo, época de Natal, vamos esperar o ano novo chegar. Aí chegou janeiro, aí eles, e aí? Aí eu viajei, eu falei que a gente ia começar assim que eu voltasse de viagem. Voltei de viagem, nada aconteceu. Mas aí a gente começou a mexer, entendeu? Porque, gente, eu e a Vitória, a gente é empolgada e tudo, mas a gente também é muito detalhista. Pra gente começar alguma coisa, gente, tudo tem que estar perfeito, tem que estar pronto. Se não fosse a nossa família nos incentivando, nossos amigos, a gente ia esperar a gente ter um estúdio de podcast pra gente começar. Eu ia esperar ser milionária pra eu comprar o melhor equipamento que tem e tudo. Mas aí a nossa família, eles abrem muito os nossos olhos, porque nós temos isso em comum, a gente é muito perfeccionista. E o José e a Luana falando assim, não, se vocês não começarem, vocês não vão começar nunca. Sim. E isso mostra que ninguém é perfeito, gente. A gente tem os nossos lados bons, porque aí isso incentiva a gente querer procurar trazer algo de melhor pra vocês, mas também mostra uma dificuldade nossa. Então, se hoje a gente tá aqui, é porque nós estamos superando os nossos medos e os nossos obstáculos. Sim, e nem fala que demorou uns 5 minutos só pra gente começar a fazer a introdução. Então, você já sabe que é difícil. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência com a gente. Aqui nesse podcast nós também vamos estar trazendo convidados, assim, imperdíveis. Porque aqui a gente vai trazer todos os assuntos que muitas pessoas não sabem. Ou querem mais informação também. Igual, eu não vou falar nomes, porque senão vai tirar o elemento da surpresa, né? Mas, tipo, a gente quer trazer muitas pessoas de cada área pra você aprender. Como que eu pego um empréstimo de casa? Eu quero aprender mais sobre a saúde mental. Como que eu lido com a minha família? Como eu lido com o meu filho? A gente vai estar falando aqui um pouco sobre fé também, né? Porque quem não sabe, nós somos cristãos. A Vitória louva lá na igreja e dança também. De vez em quando, eu tento. Eu descobri esse aí da Vitória lá no fundo, viu, gente? Descobri esse talento que Deus deu aí pra ela, que nem ela sabia. Ela surpreendeu todos nós. Eu sou uma bailarina. Uma bailarina que tava bem escondida, viu, gente? A Dudinha também dança na igreja, pregadora, faz tudo, ajuda. Pregadora assim, né? Tô no caminho, né? Vamos ver o que Deus tem Daqui pra a mim. pouco ela vai virar a tia que vai dando aula dominical. E é isso, gente. A gente vai estar trazendo aqui vários temas. Espero que vocês estejam aqui acompanhando essa nova jornada com a gente. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais. Não esquece de estar curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando,
pros seus amigos, seus familiares. E lá nas nossas redes sociais também, nós vamos estar postando vários vídeos, né, da gente juntas. Nós vamos estar postando algumas partes aqui do nosso podcast. Eu também tô andando lá postando algumas coisas sobre maquiagem. A Vitória também vai postar. Porque só que ela gosta mais de coisas de skincare, gente. Eu amo skincare. Eu confesso pra vocês que eu sou um pouco desleixada nessa área. Mas tô tentando mudar isso. Então, a Dudinha também quer falar um pouco sobre os produtos que ela fala um pouco sobre no stories dela, que ela tá compartilhando também. Sim, eu e a minha sogra e a Vitória também estamos usando os produtinhos da Farmacy, que são muito bons. Aqui a gente trouxe alguns aqui só pra mostrar a vocês mesmo, mas tem muitas quantidades. Tem perfume pra homem, tem como chama? Produtos pra barba, também pra homem. Tem skincare pra homem, produtos de cabelo. Então, se você quer presentear seu marido, seu esposo, seu namorado, seu avô, pode estar entrando lá no nosso sitezinho. Eu sempre deixo lá os cupomzinhos de desconto. Tem os produtos de nutrição também, tem colágeno, tem vitamina. E aqui também tem os produtinhos de anti-idade. Mas também tem outros produtinhos de skincare também, né, Vitória? E sem falar também que a embalagem é linda. Olha que maravilha. Sofisticada. Isso aqui é de fazer contorno, não é? Esse daqui eu descobri hoje, que isso aqui é um espelho. Que interessante, eu nunca tinha visto. Isso daqui é um espelho, gente. Tipo assim, igual você tá saindo no carro, a gente que mora aqui na ilha, né, quando a gente pega a balsa, a gente fica 40 minutos numa balsa. Então, se o seu batom borrar, você precisar retocar, olha, só pegar aqui, ó, rapidinho, olha que perfeito. E aproveita e usa o pó pra tirar um pouquinho do óleo do rosto. Isso é verdade. Então, assim, tem muitos produtos muito bons e nós estamos usando e sempre vamos estar postando lá pra vocês também. E a gente sempre quer também trazer produtos novos que a gente aprende sobre, o que a gente gosta. E também a gente quer que vocês dêem recomendações também de coisas que vocês querem ver mais e mais no podcast, pra gente estar divulgando um pouco pra vocês, ok? E vamos estar respondendo as perguntinhas que vocês mandaram pra gente lá no nosso Instagram. Se vocês ainda não têm, né, a gente nas suas redes sociais, vocês já podem estar indo lá, Follow. seguindo a gente e vamos lá de perguntinhas. Agora achei essas perguntas. Algumas delas a gente já até respondeu também. Verdade. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta da Malu. Como surgiu a ideia do podcast? A gente já falou aqui no começo, né? Surgiu, a Vitória teve essa ideia e juntamente comigo ela me escolheu aí pra estar aqui junto com ela apresentando pra vocês. E sem contar que quando a gente se conheceu, a gente não era tão próxima assim não, né, Vitória? Não. A gente contou só uma parte aí, né, gente? Mas a gente pode aprofundar um pouco nisso. Quando a gente se conheceu, eu sou muito tímida, igual eu tava falando aqui com vocês. E a Vitória também. Então, pra mim, começar ali uma intimidade com a Vitória foi muito difícil. Porque eu vim aqui pra casa do Lucas todos os dias. Porque eu e o Lucas, a gente se via todos os dias, gente. A gente é empolgado assim Eu mesmo. e o José era um dia sim, um dia não. Que a gente gosta do nosso espaço. Eu e o Lucas, a gente adorava bater perna. Então, assim, no dia que a Vitória tava lá, eu e o Lucas, a gente tava fazendo o quê? Batendo perna. E comendo. E assim, então eu quase não via a Vitória. Então a gente foi ter mais contato quando a gente casou, né? Porque eu casei e aí logo duas semanas depois a Vitória casou. E aí, como aqui onde a gente mora tem muita dificuldade de achar casa, a gente foi morar na mesma casa. Então ali que a gente começou a ter mais um contato, um convívio, conversar mais. E como eu não tenho muitas amizades, então eu socorri a Vitória e ela a mim. E a gente, a nossa sogra. Exato. E uma história engraçada que eu acho que você nem sabe. Que antes da gente se casar, uns meses antes, eu queria muito, eu sempre quis ter uma cunhada, que eu gosto muito dessa comunhão. E eu sou a irmã mais velha, as minhas irmãs são tudo bem mais novas. Então eu queria ter alguém pra eu conversar. Aí teve um dia que eu cheguei no José e falei, amor, eu quero tanto ser amiga da Duda, mas ela nunca tá aqui, eu não sei como conversar com ela, eu não sei.
E o meu esposo, pra quem não sabe, ele não gosta de reclamação. Ele é um colérico. É. Nós vamos estar trazendo aqui também pra vocês um pouco sobre cada perfil, pra você também estar se analisando aí, descobrindo qual é o seu perfil também. Ele não gosta de nhen. Aí eu cheguei nele ali, ok, o que você vai fazer sobre isso? Qual vai ser a sua solução? Eu não sei, eu tô desabafando, eu só quero ser amiga dela. E aí a gente tinha muita essa dificuldade, porque a gente tem muita vergonha. Então, assim, pra gente chegar até uma pessoa, ele iniciar uma conversa, é muito difícil. Sim. Então vamos lá, segunda pergunta. Como esse projeto nasceu? Nós já respondemos aqui, né? Então vamos lá. Na minha cama. Segunda pergunta. Como foi a adaptação de vocês aqui nos Estados Unidos? Pra quem não sabe, eu vim para os Estados Unidos, eu era bem nova, eu vim com 9 anos e eu comecei a estudar aqui na 3ª série. Na época não tinha tanto brasileiro igual tem hoje, então era um pouquinho mais difícil. Não tinha tradutores na escola, no hospital, então a gente tinha que se virar mesmo. E também o acesso à internet não era o mesmo que é hoje, a gente não tinha WhatsApp. Então, para a gente poder ligar para o Brasil, a gente tinha que usar o cartãozinho para poder ligar. Muitas vezes ligava por orelhão no Brasil. Que hoje já é muito diferente, né? Sim. E também eu comecei a estudar e eu lembro até hoje com meu amigo, que é meu amigo até hoje. Foi meu primeiro tradutor com 8 anos, ele me dando o tour da escola e traduzindo pra mim, um menino de 8 anos. Isso é muito legal, né? Porque dá um suporte. Agora comigo já foi um pouco diferente. Quando eu cheguei aqui já tinha muito brasileiro na escola. E ao mesmo tempo que foi bom, né? Você não ter pessoas, foi ruim também, que você foi forçado a aprender. Sim. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque quando eu cheguei aqui já tinha bastante brasileiro aqui. Então, na escola, quando eu entrei na escola, eu só convivia com o brasileiro. Então, isso dificulta muito na comunicação. Então, a adaptação aqui, o principal é a comunicação, porque se você não souber se comunicar, você não consegue resolver muitas coisas. Por isso que a gente também quer estar trazendo aqui para vocês muitos assuntos, como tá comprando uma casa, como tá pegando um empréstimo no banco, porque é essa falta de comunicação aqui que é difícil, né, Vitória? E muitas vezes as pessoas acham que é de um jeito, porque eu ouvi do fulano que é desse jeito, mas aí o fulano ouviu de outra pessoa. Então, acontece muita miscomunicação. Então, a gente quer trazer pessoas que vão estar ensinando a comunidade brasileira também do jeito que é e falando, dando mais informação realmente. Aqui tem uma outra pergunta. Gostei dessa pergunta, hein? O que vocês mais querem que as pessoas citam ouvindo esse podcast? Eu acho essa pergunta difícil. Muito boa. Olha, a gente quer que as pessoas se sentem acolhidas também, né? Aqui a gente quer alcançar também a nossa comunidade brasileira, que é um pouco dividida. Aqui tem muitos brasileiros que moram aqui, não são todos, mas tem muitos que moram aqui há muito tempo, que não tem muito contato com as pessoas que chegaram aqui. Então as pessoas ficam muito leigas nesses assuntos que a gente estava trazendo aqui, sobre fazer uma conta no banco também. Tem muitas pessoas que não sabem como fazer uma conta no banco aqui. E aqui isso é muito importante, né? Talvez você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. Eu mesmo cheguei aqui, eu falei que eu ia embora pro Brasil. Hoje em dia, nem sei quando mais eu quero ir embora pro Brasil. Então, se eu continuasse leiga nesses assuntos, eu não ia ter uma conta no banco, não ia estar pagando os taxas, que aqui é muito importante. Se você decidir morar aqui, você tem que estar com seus impostos tudo pago, seus taxas tudo pago, para você ter, né, uma boa visibilidade aqui, né? Sim, para você também ter um crescimento no país. Eu quero que as pessoas também se sentem mais confiantes em eles mesmos, porque igual eu e a Duda, a gente mencionou que a gente é muito tímida, então eu quero que as pessoas falem, se elas conseguem, eu também consigo. Então eu quero muito passar esse senso de confiança, né, pra vocês também. E é muito bom também a pessoa se conhecer, né? Conhecer o perfil dela, conhecer o perfil do seu amigo. Esses dias a gente tava falando sobre essa história, né? Sobre o perfil. A gente tava falando isso lá no meu trabalho. Isso é muito bom, porque o meu perfil e o do Lucas é totalmente diferente. Eu tenho um pouquinho do perfil dele, mas
é diferente, né? Eu tenho o meu lado um pouco melancólica. Então, se ele não souber me respeitar o meu lado, ele vai me sufocar. Porque ele é bem agitado. E aí eu vou me sentir muito pressionada. E isso não é legal. Por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade no casamento. E a gente também quer estar trazendo isso também, né? A nossa experiência de ter... Eu tenho 20, né? Eu tenho 24. E a nossa experiência de como é a nossa vida de casada. E tá trazendo aqui também outras pessoas com a história de vida deles. Que talvez você que tá aí se identifique com a história de alguém que tá aqui e tem uma inspiração para fazer algo. Talvez você está estagnada em alguma coisa, né? E você tem um sonho que tá aí no baú aí escondido, né? Igual o meu sonho da dança. Você quer ler mais algumas Ok, aí? vamos ver. A Sara perguntou: if you could have dinner with any 3 people, dead or alive, who would they be? Se você pudesse jantar com qualquer 3 pessoas, viva ou morta, quem que iria ser? Com 3 pessoas? 3 pessoas? Olha, se o Lucas e o José estivessem aqui, eles iriam falar que era o Elon Musk, o Trump. Outro investidor lá. Qual é o Warren Buffett? Porque nós vamos estar trazendo isso aí também, gente. Vocês têm interesse aí de investir, entrar nesse mundo cripto aí, também vamos estar trazendo isso aí. 3 pessoas? Não sei. Difícil essa, hein? Eu quero... deixa eu pensar. Ai, eu não sei também. Não sei. Talvez alguma figura histórica, sabe? Sara, nós vamos pular a sua pergunta, hein? Vamos ver, vamos pensar, né? A gente vê. Vamos ver, ela fez outra pergunta também. What inspired you to get into your field? Uma coisa que te inspirou para começar o podcast? Eu ouço muito podcast. Eu também. Eu adoro ver podcast. Eu gosto muito de encaminhadas na primavera, então tô sempre ouvindo podcast. Aí eu falei, por que não? É bem legal você escutar a história da outra pessoa. E isso te fixa, né? Pega você ali. Você começa a assistir um podcast e você fala assim, nossa, o podcast é tão grande. Igual, hoje nós estamos aqui gravando, né? Mas nós vamos estar trazendo ao vivo também. E é bem legal você estar escutando ali experiências de outra pessoa. Isso, eu adoro podcast também. Sim. Vocês preferem ser irmãs ou melhores amigas? Eu acho que os dois é a mesma coisa. Porque eu acho que quando você é irmã, já é uma melhor amiga ali que você... É o que é, já é sua melhor amiga. Talvez você não reconheceu isso ainda, mas depois de um tempo ali, você vai percebendo. Talvez por causa de diferença de idade também, Exato. né? Você que tem irmã mais nova. Vocês são irmãs? Não. Nós parecemos irmãos. Então, essa foi as perguntinhas. Todo o nosso podcast, nós vamos estar postando lá algumas perguntas. Então, se você vê alguma coisa aqui... os nossos convidados que estiver vindo, a gente vai estar postando também antes, né? Pra você estar fazendo perguntas pra ele, o que vocês têm curiosidade, o que vocês querem aprender, pra você estar mandando uma perguntinha pra eles. Por isso que é muito bom vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Nós vamos estar deixando aí, porque aí lá você consegue acompanhar, né? Sim. Mais um pouco de perto a nossa história. E a gente vai tentar também falar mais sobre o nosso dia a dia. Aqui, igual as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos sabem que a primavera já chegou, o verão já tá chegando. Então, aí já deixa a gente mais animada, né? Sim, porque é um longo tempo aí de inverno que a gente tem. Muito longo, tá vendo? Até deu sono. Gente, nossa, era um inverno aqui, é bem complicado. Porque, como a gente mora numa ilha turística, a maioria dos lugares, né, abre somente no verão. Igual o Jordanos, né, que a gente adora ir lá. Jordanos, o local abriu essa semana. Pessoal, o Dairy Queen. O Dairy Queen. O local abriu essa semana. Eu já fui lá 3 vezes essa semana. Você não acredita? A Vitória bate ponto lá todo verão, todo gente. Verão.
ela adora ir lá, isso é Nossa, verdade. eu amo steak. Então foi isso, gente. Essa foi só uma introdução do nosso primeiro vídeo, né, Vi? De muitos que vêm por aí. Espero que vocês acompanhem todos os nossos vídeos. Comentem, curte, compartilha com todo mundo aí, que a gente vai estar vendo tudo, acompanhando vocês aí de pertinho também. E a gente quer também que vocês dão um pouco de um feedback, fala com a gente coisas que vocês querem ouvir, Sim. coisas que vocês querem ver, produtos que você gosta, perguntas, a gente tá sempre aqui. E é isso. E é isso. E aqui fica o nosso primeiro vídeo do nosso podcast Fala Sério!